Olá, meu nome é Adriele, sou acadêmica da Universidade Estadual do Tocantins, do curso de Engenharia Agronômica. Sou bolsista PIBIC, o orientador do projeto é o professor Tiago Magalhães de Lázari, e o projeto é intitulado Efeitos Alelopáticos de Capim-cidreira, falso-boldo e capim-tiririca no desenvolvimento inicial de mamão. O conceito do termo alelopatia, ele descreve a influência de um indivíduo sobre o outro, seja prejudicando ou favorecendo o segundo, e sugere que o efeito é realizado por biomoléculas, denominadas aleloquímicos, produzidas por uma planta e lançadas no ambiente, seja na fase aquosa do solo ou substrato, seja por substâncias gasosas volatilizadas no ar que cerca as plantas terrestres. Alguns vegetais, que muitas vezes são considerados como plantas daninhas por produtores rurais, quando macerados, podem liberar substâncias estimulantes à germinação e desenvolvimento inicial de culturas agrícolas. A tiririca compreende uma espécie invasora amplamente distribuída em diversos agroecossistemas e amplamente conhecida por seus efeitos alelopáticos. O extrato aquoso desta planta apresenta substâncias, provavelmente hormônios vegetais, que contribuem na promoção e indução de raízes. O capim-santo apresenta-se como uma planta com relevante potencial estimulante de desenvolvimento de outros vegetais, ou ainda como inibidora do crescimento destes. O Coleus barbatus é uma espécie representante da família Lamiácea, sendo conhecido como falso-boldo. Alguns representantes dessa família apresentam características medicinais, sendo bastante utilizados na medicina popular e citados como alelopáticos. O objetivo deste ensaio foi avaliar o desempenho inicial de mudas de mamão em resposta aos efeitos alelopáticos de diferentes concentrações do extrato de capim-cidreira, falso-boldo e capim-tiririca. Para a realização da pesquisa, foi utilizada a cultura do mamão formosa e uma chácara circunvizinha à cidade de Palmas foi escolhida para a execução do trabalho, por conter diversas características positivas com relação ao objetivo do experimento, sendo alguns dos benefícios possuir um excelente fornecimento de água para irrigação, boa iluminação e ausência de histórico de pragas e doenças recentes. As sementes de mamão utilizadas neste ensaio foram adquiridas em casa agropecuária na cidade de Palmas e a empresa responsável pela produção e comercialização das sementes é a Isla. Os recipientes utilizados para o cultivo consistiram em vasos plásticos de 2 litros e o substrato utilizado no experimento foi composto por 70% de terra preta e 30% de esterco bovino. Foi realizada a análise química e granulométrica do solo utilizado na composição do substrato para o experimento, que pode ser observado na tabela 1. O delineamento experimental adotado para a avaliação foi em blocos casualizados em esquema fatorial, com 3 repetições, totalizando 36 tratamentos. Os tratamentos consistiram da combinação de 2 fatores, plantas daninhas, que foram capim-cidreira, falso-boldo e capim-tiririca, e 4 concentrações, 0, 30, 60 e 90%. Foram conduzidas 3 plântulas de mamão por tratamento. O extrato aquoso bruto de capim-cidreira, falso-boldo e capim-tiririca, a concentração de 90% foram obtidos através da trituração de 90 gramas da planta fresca em 500 ml de água, e as demais concentrações foram obtidas seguindo essa mesma metodologia em suas devidas proporcionalidades. Aqui é a imagem do processo de pesagem das plantas. Aqui é o processo de produção do extrato, que as plantas são pesadas, depois trituradas, depois é separada a parte sólida da líquida e assim aplicado nas plantas. O ensaio foi conduzido em casas de vegetação construída pelos condutores do projeto e as aplicações dos extratos ocorreram a partir da germinação, sendo elas em 20, 35, 50 e 65 dias após a germinação. Após os 80 dias de desenvolvimento das mudas, foram realizadas as seguintes avaliações: altura da planta, diâmetro do caule, número de folha por muda de mamão, massa fresca da parte aérea e massa fresca de raiz. Após a tabulação, os dados foram submetidos à análise estatística e as médias comparadas pelo teste de Tucker. As análises foram realizadas utilizando o programa estatístico SysVar 5.3. Bom, para a variável altura de planta, constatou-se efeito significativo entre os vegetais avaliados no ensaio, as diferentes concentrações e a interação entre eles. A partir dos resultados obtidos pelo teste de Tucker, é possível verificar que para o vegetal capim-cidreira, a concentração do extrato aquoso de 30% diferiu estatisticamente do falso-boldo e do capim-tiririca, apresentando a altura média de 38 centímetros. Este valor demonstra o potencial do capim-cidreira em influenciar positivamente o desenvolvimento inicial das mudas de mamão.
sobretudo quando comparado com a altura média da testemunha. Aqui é o processo de coleta da altura das plantas. Para a variável diâmetro do caule, observa-se que não houve efeito significativo para os diferentes elementos vegetais e suas diferentes concentrações. Contudo, houve diferença estatística para a interação entre os fatores. Na tabela 5 está evidenciado os efeitos da interação e a influência dele no diâmetro do caule da cultura do mamão. E a partir dos resultados obtidos pelo teste de Tucker, pode-se notar que para a variável diâmetro do caule, somente as concentrações 30, 60 e 90% extraídas do vegetal capim-tiririca tiveram efeitos positivos no desenvolvimento diamétrico do caule do mamão, diferindo-se estatisticamente da testemunha. Aqui é a coleta do dado. Com base nos resultados observados para a característica massa fresca da parte aérea, constatou-se efeito significativo entre os vegetais, as diferentes concentrações e a interação entre eles. A partir dos resultados obtidos pelo teste de Tucker, é possível verificar que para o vegetal capim-cidreira, a concentração do extrato aquoso de 30% diferiu estatisticamente do falso bolo do capim-tiririca, apresentando massa fresca da parte aérea média de 21,33 gramas. E este valor demonstra o potencial do capim-cidreira em influenciar positivamente o desenvolvimento inicial das mudas de mamão na formação da massa fresca da parte aérea, sobretudo quando comparado com a altura média da testemunha. Aqui foi a pesagem da massa fresca. De acordo com os dados observados para a variável massa fresca da raiz, nota-se o efeito significativo entre os vegetais, as diferentes concentrações e a interação entre eles. E na tabela 9 está evidenciado os efeitos dessa interação e seus impactos e influências na massa fresca da raiz. Analisando os dados expressos na tabela 9, verifica-se que para o vegetal capim-cidreira a concentração de 30% diferiu estatisticamente das demais concentrações, demonstrando que a concentração de 30% exerceu efeito positivo no desenvolvimento da massa fresca da raiz das mudas de mamão, que foi o processo de separação e pesagem da raiz das plantas. Para a variável número de folhas, não houve efeito significativo para os diferentes vegetais, suas concentração e a interação entre os fatores. E como a análise de variância demonstrou que não houve efeito, evidencia-se que não houve efeito positivo e nem negativo desses vegetais e suas diferentes concentrações na produção de folhas em mudas de mamão. Concluindo, o extrato aquoso do capim-cideira na concentração de 30% demonstrou efeito positivo para a altura de planta e para a massa fresca da parte aérea, diferenciando-se dos demais vegetais e suas concentrações. E o extrato aquoso do capim-tiririca nas concentrações de 30%, 60% e 90% demonstrou efeito positivo no desenvolvimento do caule das mudas de mamão. E para a massa fresca da raiz, a concentração de 90% do extrato do capim-tiririca apresentou resultado positivo e estatisticamente igual ao extrato de 30% do capim-cidreiro. Essas foram as referências utilizadas nessa apresentação. Muito obrigada.